Seja bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro e último episódio da Trilha Liderança ESG. A gente já falou de alguns desafios globais e como as empresas estão adotando ESG nas suas estratégias. A gente falou também dos desafios de ser um líder nos dias de hoje, e eu te apresentei um novo jeito de ser, de pensar, de se relacionar, de colaborar e de agir nos dias de hoje, que funciona como um grande GPS, um guia na sua jornada de transformação em líder ESG. Se você ainda não viu os episódios anteriores, eu sugiro que você volte e assista, porque os conteúdos eles são complementares e aí faz mais sentido você assistir desde o início. Eu quero também agradecer a todos vocês que têm interagido comigo nas redes sociais e as centenas de pessoas que assistiram os 2 primeiros episódios. Bom, eu sou Mariana Borges, consultora e mentora de sustentabilidade e ESG, especialista nos objetivos de desenvolvimento sustentável, e eu ajudo profissionais a se desenvolverem como líderes ESG. Ao final do episódio de hoje, eu vou te explicar como que eu posso te acompanhar nessa jornada de transformação sustentável. Essa série é um gostinho do que eu trago na mentoria Liderança ESG. É muito mais do que um curso online. É uma oportunidade rica de troca de experiências, de prática e muito networking. Vai ser um prazer ter você comigo. Fica de olho aqui para você entender e garantir a sua inscrição. Eu vou falar disso mais para frente, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do novo modelo de capitalismo que passou a gerir o trabalho das empresas que estão crescendo. A gente vai falar também do consumo consciente e dos desafios de engajar as pessoas em projetos de transformação e mudança de comportamento. Eu também vou te contar os principais erros cometidos em ações de engajamento e por que é importante a gente falar disso. A agenda ESG está totalmente conectada a um tema. Ela está conectada ao capitalismo de stakeholder. Stakeholder, em português, significa público de interesse, os públicos interessados, né? Aquelas pessoas que têm interesse no seu negócio, ou de alguma forma são beneficiadas ou impactadas por ela, né? O capitalismo de stakeholder é um modelo econômico que tem como objetivo criar valor para todos os envolvidos em uma empresa, e não só para os acionistas. Ou seja, as empresas devem levar em consideração não só o lucro, mas também o bem-estar dos funcionários, dos clientes, dos fornecedores, da comunidade e do meio ambiente. Sim, o meio ambiente também é considerado um público de interesse. Nesse modelo, muita gente acaba sendo envolvida e beneficiada. Isso porque pode, na verdade, melhorar a imagem da empresa e aumentar a lealdade dos clientes, que, por sua vez, aumenta as vendas e aumenta a lucratividade ao longo do tempo. E ele é importante justamente porque ele reconhece que uma empresa ela não pode prosperar sem a contribuição de todas essas partes interessadas. Se uma empresa negligencia os interesses dos seus funcionários, dos seus clientes, dos fornecedores e do meio ambiente, isso pode ter consequências negativas no longo prazo, né? O capitalismo de stakeholder ele pode parecer um conceito novo, mas ele já está sendo adotado por muitas empresas em todo o mundo há algum tempo. Os estudos indicam que a pandemia reenergizou a busca de propósito por parte das empresas e pelas pessoas também. E esse modelo de capitalismo se tornou ainda mais adequado, ainda mais forte para os dias de hoje. E quando a gente fala de capitalismo, a gente conecta a compra, a venda. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês um outro assunto, que é o consumo consciente. Mas aí você pode me perguntar, o que é consumo consciente? Então, vamos lá. É consumir com melhor impacto. Eu digo que não é com mais impacto, é com melhor impacto, sem excessos, sem desperdícios. É fazer escolhas que contribuem para a sustentabilidade do planeta, para que haja o suficiente para a gente, sempre. Se a Terra não dá conta hoje da nossa demanda por recursos naturais, imagine 2030. Então, é urgente a necessidade da gente mudar os nossos hábitos e pressionar por uma sociedade mais sustentável. Você certamente já viu iniciativas da economia colaborativa. As bicicletas compartilhadas, por exemplo, né? As bici, as residências compartilhadas, o Airbnb, elas evidenciam justamente que nós estamos na era de serviço e menos na era de produto.
Porque se a gente precisa se locomover de um lado para o outro, será que a gente precisa de um carro? A gente sabe que o sonho de ter carro ainda é parte da cultura brasileira, né? A gente foi criado com esse sonho. Era ter o carro próprio, era ter a casa própria, mas os tempos são outros, então a gente precisa repensar isso. Assim como o Uber, existem, por exemplo, aplicativos para você compartilhar bens que você tem em casa e usa pouco. Por exemplo, quantas vezes você que comprou uma furadeira, você usa a sua furadeira? E a sua escada? Quantas vezes você usa a sua escada? Então, a gente tem que pensar em realmente dar mais vida ao produto que tem, e compartilhando é uma forma disso, ao mesmo tempo reduzir a compra, reduzir o consumo das coisas que a gente acredita que não vai usar tantas vezes. Quantos brechós a gente vê espalhado aí pela cidade? Já existe até franquia de brechó. Então, se a gente precisa de uma roupa, um sapato, será que ele precisa ser realmente novo? Necessariamente ele precisa ser comprado numa loja de itens novos? Então, essas decisões, elas trazem consequências positivas ou negativas para a gente, para o planeta, para a economia, para a sociedade. Então, antes de consumir, a gente tem que refletir. Um outro assunto que se conecta também muito ao capitalismo de stakeholders é o engajamento das partes interessadas. Em todo o processo de mudança e transformação, é fundamental, a gente sabe disso, engajar os públicos que vão ser envolvidos, para a gente ter o sucesso no projeto. Sem o envolvimento ativo e consciente dessas partes, desses públicos, é muito provável que a gente não consiga alcançar os resultados que a gente quer. E isso vai além de comunicar. A gente engajar público, é importante a gente criar uma comunicação clara, sim, e transparente, né, sobre o que a gente quer, os objetivos, o impacto, mas principalmente a gente ouvir as preocupações e as sugestões desses públicos que estão envolvidos, que estão interessados nisso. Assim, a gente incentiva o diálogo e a participação ativa, e dessa forma a gente consegue comprometê-los, engajá-los no projeto. Tem uma frase que é muito interessante, e eu ouvi uns tempos atrás, e que fala, e é uma fala de um sul-africano. A frase em inglês dizia, nothing for us without us, que em português significa nada para a gente sem a gente. É muito forte, é muito bacana. Envolver os públicos, a gente sabe que dá trabalho, às vezes é melhor sentar, fazer sozinho, seguir em frente. Mas, como eu falei, cria esse senso de pertencimento, de responsabilidade, aumenta a aceitação pela mudança que a gente está propondo. E acaba gerando mais confiança e fortalecendo a relação. Então, o engajamento de públicos ele é fundamental para a gente promover uma mudança de comportamento, para a gente trazer para dentro da nossa organização uma nova iniciativa dentro de uma agenda ESG. Né? Então, é um aspecto muito importante para a gente estar sempre atento. E, através dessa conscientização, né, da educação desse público, do engajamento e dos incentivos adequados, que a gente motiva as pessoas para que elas adotem práticas mais responsáveis, mais sustentáveis. E agora eu vou te apresentar 3 erros que são muito comuns e são frequentemente cometidos quando a gente pensa em engajamento de público. Eu acho que em alguns deles você pode até perceber que talvez já tenha cometido. O primeiro erro é achar que a gente sabe como as pessoas se comportam. Na maior parte das vezes, a gente conclui que já sabe a realidade que ela enfrenta, as oportunidades que a gente tem para engajar, os desafios, né, que esse público passa. Por exemplo, a gente talvez queira convencer alguém a economizar água, e a gente diz que o argumento que a gente usa é que ela vai diminuir o valor da conta. Se ela acha que ela já fez tudo o que ela podia, né, para reduzir o consumo de energia, ela não vai nem se mexer. Um outro exemplo, se a gente pedir para a pessoa se alimentar de uma forma mais sustentável, comendo mais vegetais, por exemplo, e aí para isso a gente sugere novas receitas e apresenta uma série de dicas, mas isso vai contra os hábitos, né? Já se sabe que a alimentação é uma questão de hábito, então apresentar novas receitas não vai funcionar. O que a gente cria, as nossas soluções, elas têm que atender às necessidades das pessoas. A gente precisa, então, ter um novo olhar para a realidade. E aí, quanto menos a gente segmenta, menos a gente vai conseguir direcionar ou perceber as nuances desse público que a gente quer criar a solução. Então, a gente tem que realmente aprofundar, especificar e segmentar no máximo que a gente puder.
porque soluções genéricas elas não engajam ou engajam muito pouco. Então, vamos ao segundo erro. O erro 2 seria dar conhecimento ao público com o objetivo de influenciar comportamento. Vou trazer uns exemplos aqui, mais uma vez, para explicar isso para vocês. Supondo que você queira convencer o público de consumir menos embalagem plástica, mostrando os dados de como isso impacta a biodiversidade. Traz dados que justifiquem a adoção de uma dieta vegetariana. E aí você traz informações que o consumo de carne impacta de forma muito grande a emissão de gases de efeito estufa, então a pessoa deveria mudar a sua dieta. Não é porque ela sabe que ela vai mudar de comportamento. As nossas decisões elas não são racionais. Então, um outro exemplo. Quantas pessoas que a gente conhece que paga academia e não vai? Que come muito doce, sabe que não deveria. Dirige e fala no telefone. Não poupa dinheiro para o futuro. Parabéns, você é um ser humano. A maior parte dos nossos comportamentos é feito de forma automática, é feita sem pensar. Tem um dado que diz que em 2022, 99% das pessoas declararam que queriam levar um estilo de vida mais sustentável. Isso é todo mundo. Mas só 15% dessas pessoas conseguiram traduzir isso em algo prático. Então, vamos ver a diferença, né, entre o nível de consciência, de conhecimento e a falta de concretização desse conhecimento na prática. Então, é preciso investigar mesmo, dia a dia, por que as pessoas têm os hábitos que elas têm e quais os desafios que elas enfrentam, quais as barreiras que a gente tem que eliminar da vida delas para que elas consigam se engajar, para que elas consigam mudar o comportamento que a gente deseja que elas mudem. Terceiro erro, mudar comportamento mudando o valor do seu público. Não queira mudar o comportamento das pessoas com os valores da sua causa. Amar a floresta e a natureza, incluir os indígenas, os negros, promover equidade de gênero na liderança. Por que não deve se fazer o engajamento usando o valor da sua causa para isso? Porque, de um modo geral, as prioridades de valor são muito difíceis de mudar. Isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, e de um modo geral, todas as pessoas têm valores pró-social, um valor pró-ambiente. Né? Então, normalmente elas carregam valores fortes a respeito. A gente pode concluir que mudança de valor não muda necessariamente comportamento. 77% das pessoas elas acham que a mudança climática é urgente, mas comem cada vez mais carnes, desperdiçam alimentos e assim vai. Tá vendo? Então, refletindo sobre o que eu disse agora, a gente pode dizer novamente que as pessoas são irracionais, não são racionais. Mas você pode me dizer, mas como assim, irracionais? Então, vamos lá, a gente sabe que as pessoas elas não são muito boas para tomar a decisão certa. Se elas fossem 100% racionais, a gente só precisaria dar a elas informação e elas tomariam as decisões corretas, certo? Pois é, mas a gente viu que poucas decisões são inteiramente racionais. Mas por que isso? Vamos lembrar que a gente tem dois tipos de pensamento, né? Um lado do cérebro tem pensamento rápido, intuitivo, automático, emocional e racional. O outro lado, ele é mais devagar, ele demanda esforço, lógica, ele é deliberado. E ele entra em poucos momentos de decisão. Se fosse uma conta, eu diria que o primeiro lado era como se fosse 2 mais 2. E o segundo, 17 vezes 24. Ou seja, a mente humana, ela luta quando ela é obrigada a fazer uma escolha. Ela luta quando ela tem tentações, vamos dizer assim. No momento de fazer escolhas, normalmente, a gente usa o lado do cérebro irracional. E isso é verdadeiro quando a gente fala de decisões ligadas a questões de sustentabilidade. Mas, bom, o que isso significa para nós, líderes ESG? Se a gente quer mudar comportamento, a gente precisa, então, começar com a visão realista, né, que das nossas influências sobre o comportamento das pessoas. Então, se a gente entende melhor como e por que as pessoas se comportam, como elas se comportam, a gente acaba tendo mais benefícios. A gente acaba tendo uma compreensão muito maior, mais sofisticada, até eu diria, de por que elas se comportam como se comportam.
Isso também permite que a gente pense melhor nas ações que vão funcionar para mudar isso. Isso não significa que mudar comportamento é uma ciência exata. A maioria dos comportamentos do mundo, né, são formados por um coquetel de viés, de ruído. Então, não existe o que dizem de bala de prata para mudar isso. Mas, se a gente compreender o que deu errado, há sempre uma oportunidade da gente melhorar essas nossas ações, o que a gente faz. Então, com base nisso tudo, acho que a gente pode concluir o seguinte, que nós somos seres quase sempre irracionais. A tomada de decisão em vista da sustentabilidade é ainda mais complicada. Se a gente quer mudar comportamento, a gente precisa começar com uma visão realista das influências sobre o que as pessoas fazem atualmente. Comportamento são muitas vezes confundido com outras coisas. Mudar comportamento não é uma ciência exata, requer humildade e criatividade. A gente deve sempre se concentrar no que as pessoas fazem e não no que elas falam ou pensam. E se a gente projeta um mundo com base nas limitações humanas, a gente sempre vai ter produtos e mercados que são muito mais compatíveis com a capacidade humana. Por isso que a gente fala sempre de desenvolver produtos e serviços com foco no ser humano. Porque o potencial de transformação das medidas que são voltadas ao estilo de vida, ao comportamento do ser humano, é imensa. Agora eu vou apresentar para você um pouquinho algumas estratégias, alguns pilares de uma estratégia que você pode utilizar para criar uma iniciativa de mudança de comportamento, para que, de forma definitiva, vamos dizer assim, você atinja os resultados do seu projeto. Então, eu começo lembrando o que eu falei agora há pouco, que ações genéricas não mudam comportamento. E para que elas não sejam genéricas, a gente tem que passar por 6 etapas na construção da estratégia de engajamento do público. E por que eu digo isso? Eu vou reforçar aqui. Lembre sempre que as mudanças que precisam ser feitas para termos uma vida e empresas mais sustentáveis, elas passam pela mudança de comportamento das pessoas. Lembra lá atrás que eu falei que as pessoas é que transformam as empresas? Pois é. Como líderes ESG, a gente precisa criar ações que impactem o público interno da organização e também externo. Né? E a gente precisa entender como que essas mudanças que a gente quer fazer precisam ser feitas para que a gente atinja o resultado que a gente planejou. Então, eu vou apresentar agora esses 6 pilares, né, para uma estratégia de engajamento do seu público, para a sustentabilidade. O primeiro pilar é priorizar o comportamento e foco da sua ação. Então, antes de iniciar o seu projeto, você tem que ter claro o comportamento que você quer que seja foco do seu trabalho, da sua intervenção. 2, conheça o público-alvo do seu projeto. Lembra que eu falei isso antes? Então, não acredite que você já sabe muito sobre ele. Pesquise quem são, observe o que eles fazem. Observar eles agindo é uma excelente fonte de informação sobre quem é o seu público. 3, mapeie o contexto do comportamento. Né? Organize as informações em categorias, isso vai dar mais inteligência para o seu projeto. E quando eu falo de mapear o contexto, estude, não só pesquisando as pessoas, mas vendo outros estudos que tem a respeito, outras pesquisas, outros artigos. Então, entenda quais são as dificuldades, os desafios que normalmente as pessoas enfrentam ao ter esse comportamento. 4, selecione a ferramenta para você intervir. Eu diria que aqui é uma caixa de ferramentas. Existem muitas abordagens que você pode optar, que você pode utilizar. Então, é importante que você veja que faz mais sentido, a mais adequada do seu trabalho. 5, medir o resultado e o impacto do seu projeto. Né? Como ele impacta o meio ambiente, o impacto na saúde das pessoas. E, por último, o 6º pilar, implemente o seu projeto. Porque só começando, você vai poder avaliar, vai testar o que você planejou e validar se a intervenção atingiu o resultado que você queria ou não. Parece muitas etapas, mas vamos pensar assim. Dentro de uma escala de prioridades, do que adianta você querer trabalhar com sustentabilidade? Decidir realizar um trabalho com propósito. Se no fim do dia você não gera impacto na vida das pessoas que você deseja, ou seja, sua influência é 0, então não adianta. Então, para no fim do dia você chegar aos resultados que você se propõe,
você precisa buscar constantemente novos conhecimentos, novas técnicas, como essa que eu apresentei aqui para você. Então, eu espero que um pouquinho desse passo, né, esse passo a passo, te guie, te ajude nesse caminho. Porque influenciar comportamento e gerar impacto na vida das pessoas não é um extra. Eu acho que, como líder, isso deve ser o cerne do nosso trabalho. A gente influencia as pessoas, a gente ajuda elas a se desenvolverem. Então, acho que isso aqui tem uma conexão direta com o ser líder. Esse tempo todo, eu fiz convite a você para se tornar esse líder ISG e desenvolver todas essas competências. Mas o que significa desenvolver a liderança ISG? Por que isso é uma grande oportunidade na sua carreira? E eu vou te falar aqui, são vários fatores. A gente já viu alguns deles, mas vou repetir aqui para você. As empresas e os líderes, eles desempenham um papel crucial no engajamento dos públicos, a gente falou. Eles devem agir como exemplos, eles têm que estabelecer, são eles que estabelecem as metas, eles criam a cultura organizacional, então são eles que vão fazer com que, dentro dessa cultura, as pessoas valorizem a sustentabilidade. Então, está nas nossas mãos fazer essa abordagem estratégica, né, de clientes, de parceiros, para colocar no radar da empresa a existência dessa abordagem, que ainda não foi muito explorada por todos, né, que é aplicar uma estratégia que permite influenciar comportamento para a sustentabilidade. Mas a gente viu que pode ser muito eficaz nos processos de transformação. Uma segunda razão é a maioria dos brasileiros, como eu falei, dizem que querem viver de uma forma mais sustentável, mas apenas poucos deles conseguem atingir esse fim, ou seja, há aquele descompasso entre o que se diz e o que se faz. Então, é mais uma razão para a gente acreditar que a gente influenciar novos comportamentos, a gente está fazendo uma grande diferença. 3, o mercado tem investido cada vez mais na sustentabilidade. A CNI tem uma pesquisa que demonstrou que 69% das empresas dizem querer aumentar no próximo ano seu investimento em sustentabilidade. Apesar de ser uma expertise extremamente necessária para a transformação das empresas e com uma demanda cada vez maior pelas empresas brasileiras, ainda não há tantos profissionais qualificados para realizar essa transformação. Profissionais que saibam influenciar comportamentos, profissionais que liderem esse processo de adoção da estratégia ISG nas estratégias das empresas. Então, sem dúvida, você já está saindo na frente por estar aqui hoje, saiba disso. Por fim, eu trago aqui um quarto obstáculo que às vezes você pode ter ainda em mente, né, de por que se tornar um líder ISG. Talvez você não saiba como começar. E eu te entendo. Eu acho que essa foi uma das razões que me motivou a criar essa série de 3 episódios e colocar esses conteúdos para você que eu considerei fundamentais para te ajudar nessa trajetória. Talvez agora você esteja se perguntando, meu Deus, mas será que eu consigo levar isso para a empresa que eu trabalho? Como é que eu faço para me desenvolver nessas habilidades? Será que eu consigo fazer isso sozinha? Bom, então agora eu quero muita atenção para eu responder essa pergunta, porque ela é muito importante. Eu posso te encorajar dizendo, sim, vai lá, você consegue, você dá conta. Bom, eu fiz isso. Nesses meus anos de experiência, eu sei o tanto que eu tive que estudar para chegar onde eu cheguei, quanto que eu errei, até encontrar um jeito, um método, e o quanto eu trabalhei para conseguir também, às vezes, apoio interno das minhas lideranças nas empresas onde eu trabalhei, para finalmente eu chegar no nível estratégico de gestão de pessoas e projetos que eu tenho hoje, depois de tantos anos de carreira. Então, nessa minha trajetória, esse novo jeito, né, de ser e agir, essa mentalidade que eu apresentei para vocês, para mim, ela ficou muito clara e eu vejo hoje como sendo necessária para os líderes dos dias de hoje. Então, eu vim aprimorando, quase que eu diria diariamente, com base nessa minha experiência prática, desses mais de 20 anos de liderança de equipe e nas discussões de ESG e sustentabilidade. E é por eu acreditar tanto nessa metodologia que eu quero te convidar para dar um próximo passo, junto comigo. Pois é, um passo que vai te dar conhecimento, estratégia, oportunidade, num caminho trilhado por mim e disponibilizado para você. Eu já te mostrei aqui na série o tamanho da oportunidade que está aqui na nossa frente. Como você pode sair do zero para um trabalho de influência gerando mais impacto na vida das pessoas. Para você chegar lá, criando a transformação sustentável que você quer, você precisa de mais tempo, você precisa de mais ferramentas, de saber o que fazer, como fazer,
quando fazer, o que não fazer. Então, ter onde tirar dúvidas e ser mentorada por mim pode ser uma forma ideal para você seguir em frente. Eu vou poder te mentorar de forma personalizada. Alguém que vai estar lidando com esse assunto, te ensinando na prática, diariamente, como você seguir na sua jornada. E eu acho que isso pode ser um diferencial para você. E foi por isso que eu criei a mentoria Liderança ESG, que reúne toda a minha experiência em treinamentos e projetos de impacto. É mais do que um curso, é uma experiência completa, com encontros ao vivo em grupo, muito conteúdo prático e networking, que é tudo que você precisa. Em apenas cerca de 2 meses, você vai conhecer como se tornar esse profissional mais engajado com a sustentabilidade que eu falei aqui para vocês. E vai sair dessa jornada com um projeto prático, pronto, para você executar e fazer a diferença na sua empresa. E eu vou te acompanhar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e crescimento profissional, para você criar essa transformação sustentável que você tanto busca, deixando sua marca positiva para o mundo. Você viu nos episódios um depoimento de uma pessoa mentorada por mim, e que participou de dos projetos que eu desenvolvi. Eu fico muito feliz de saber que eu influenciei na vida e na carreira dele de forma positiva, mas também de muitas outras pessoas que já compartilharam essa alegria comigo. Então, se você deseja dar esse passo junto comigo, eu estou abrindo as inscrições para o próximo grupo de mentoria. Eu vou te explicar como funciona. A mentoria Liderança ESG, ela é um treinamento 100% online, com atividades ao vivo comigo, e encontros semanais ao longo de 2 meses. Sendo online, você tem mais flexibilidade geográfica e pode participar de onde você estiver. Nos encontros ao vivo, por videoconferência, a gente tem uma chance muito maior de interagir, de eu entender suas dificuldades e te ajudar a planejar seus próximos passos. Mas, Mariana, e se eu não puder estar presente em um dia, ao vivo, né, com você, não tem problema? Não tem. Os encontros eles vão ser sempre gravados e disponibilizados numa plataforma digital que você vai poder acessar durante 1 ano no seu tempo. Tudo organizado para te ajudar, você onde você estiver. Bem, agora que eu quero te ajudar a entender os detalhes de cada encontro e por que você não vai querer perder nenhum deles. A jornada começa com um café virtual, de boas-vindas, onde eu quero te apresentar todos os detalhes de como é que vai ser essa jornada, a plataforma digital, e também eu acho que vai ser um momento ótimo para interagir como grupo e, obviamente, você começar a se conectar com outras pessoas que tenham interesse em comum. Você vai ver como vai ser riquíssima essa troca de experiência. Depois do café virtual, a gente ainda tem 6 encontros. Na sessão 1, que é o primeiro encontro, depois do café virtual, você vai se atualizar sobre a situação do Brasil e do mundo sobre o tema ESG e sustentabilidade, de forma um pouco mais aprofundada. E vai conhecer boas práticas que vêm sendo adotadas por empresas que estão gerando já impacto. Já tem muita gente adotando essa estratégia. Aqui a mudança de chave é real. Você vai perceber muito mais claramente o potencial dessa agenda para as pessoas, para os negócios e para o planeta. Vai entender o contexto de transformação que a gente vive e, com certeza, vai te ajudar a desenvolver um pensamento mais crítico sobre tudo isso que está acontecendo. Isso vai te orientar muito a saber como começar o seu desenvolvimento como líder ESG. Na segunda sessão de mentoria, você vai descobrir as suas capacidades estratégicas importantes para a sua atuação profissional. Vai perceber que a relação com a sustentabilidade pode encaixar na sua vida de forma muito mais positiva e cheia de oportunidade. Na segunda sessão que você vai descobrir como que você vai desenvolver a sua mentalidade ESG, que eu apresentei um pouquinho nessa série para você. Na sessão 3, você já vai ter acesso a ferramentas super reveladoras, para não ficar mais supondo, e isso vai te ajudar a saber definir o foco e incorporar a agenda ESG no dia a dia da empresa onde você trabalha. Isso vai trazer uma inteligência estratégica para o seu processo. Eu vou trazer muito vocabulário novo relacionado aos diversos temas para você falar com mais propriedade e mais segurança sobre todos esses assuntos e desenvolver empatia com as pessoas, vai ser bastante rico. Na sessão 4, você vai aprender sobre a importância do ESG envolver todos da organização.
compreender o impacto da mudança nas pessoas e tudo mais que você precisa saber para desenvolver suas habilidades para promover e liderar as mudanças dentro das empresas, no caso da empresa que você trabalha. Na sessão 5, a gente vai passar por todos os passos importantes para você estruturar um projeto que propõe inovações ao modelo de negócio da sua empresa, ou a um serviço, a um novo produto que a sua empresa realize. Pode ser também uma oportunidade de você estruturar uma nova área ou um projeto de sustentabilidade. Se você está em transição de carreira, né, para uma carreira de impacto, isso também pode ser o seu projeto de virada. Eu acho que existem oportunidades de projeto de sustentabilidade para todos em qualquer momento da carreira. Na última sessão, você vai ampliar o seu conhecimento e suas habilidades de comunicação, vai compreender a importância da ética, da transparência em ESG, assim como vai conhecer indicadores e métricas de monitoramento. Porque, como eu falei lá no início, ESG tem a ver com conhecimento, com dados, com monitoramento, com resultados, né? Então, a gente precisa conhecer muito desse universo de mensuração de impacto. Nesse último encontro, a gente também vai celebrar, porque eu tenho certeza que você vai ter percebido a transformação que você começou a fazer na sua vida e na sua carreira. Eu tenho certeza que você já vai se sentir uma outra pessoa. Bom, a jornada ela vai contribuir, como eu falei, em resumo, né, para o aumento do seu conhecimento, trazendo esse tema que é muito relevante para a sua vida e para o cenário dos negócios. Vai te apoiar no desenvolvimento de estratégias para que as suas iniciativas gerem mais impacto e alcancem os resultados que você deseja. E vai, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento das suas capacidades, né, já que você vai ter contato com ferramentas e metodologias colaborativas centradas no ser humano, que você vai ver que vão ser muito úteis aí no seu dia a dia. Eu vou ficar muito feliz de ser sua facilitadora nesse processo, estando ao seu lado e dando mais velocidade para você encontrar o seu caminho nessa jornada de liderança ESG. Cada momento está estruturado assim: o momento aula, que é o momento de entrega de conteúdo, onde eu vou trazer muitos exemplos para demonstrar o que a gente está falando, e mais momentos interativos para a gente aprender fazendo. Esse momento ele vai ser sempre estimulado para que a gente tenha muita interatividade entre os participantes. Em todas as sessões, eu vou também disponibilizar para vocês atividades ou materiais complementares, né? Que é quando eu vou orientar vocês sobre alguma atividade para o próximo encontro, seja uma atividade prática ou aprofundamento do conhecimento. Conhecendo cada um de vocês, a realidade que vocês enfrentam, eu ainda posso complementar cada módulo com informações extras, que eu seleciono especialmente para o grupo, como exercício, testes e atividade, para melhorar o desenvolvimento e o bem-estar de cada um de vocês. A vantagem desse modelo é que a gente vai ter certeza de que a gente não vai ficar só na teoria. A gente vai associar o aprendizado à prática. E não para por aí. Além da mentoria, os participantes vão ter acesso a outros entregáveis incríveis. O primeiro vai ser um desafio. Um momento durante a jornada que eu vou mobilizar, te chacoalhar, para você implementar os conhecimentos no planejamento do seu próprio projeto. Meu objetivo é que você saia da jornada com o seu plano de ação pronto para ser executado. Se você participar desse desafio e criar seu projeto, o próximo entregável é que você vai ter acesso a uma mentoria individual comigo, um bate-papo 1 a 1, em que eu vou te dar um feedback do seu projeto antes de você implementar. Eu chamo isso de hot seat, cadeira quente. Feedback individualizado é poder, porque ele identifica os pontos cegos que você, que estava muito envolvido, talvez não tenha visto, e permite que a gente cresça junto no seu projeto. Por fim, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva da mentoria, onde a gente pode crescer como grupo, trocar informação, tirar dúvida, questões que você não precisa esperar o próximo dia do encontro para esclarecer. E um espaço também para a gente compartilhar uma novidade, né, que você acha imperdível com o grupo. Resumindo, então, a mentoria ESG traz para você 7 encontros ao vivo comigo, que inclui conteúdos, atividade mão na massa, desafios, conteúdos e atividades complementares. Além disso, quem entrar no desafio e decidir estruturar seu projeto de sustentabilidade vai receber uma sessão de mentoria individual comigo. E mais, vai participar de uma comunidade para troca de experiências e compartilhamento de mais conhecimentos. A mentoria começa dia 15 de agosto, está perto.
terça-feira. Começa com o nosso café virtual de boas-vindas. A partir daí, a gente vai se encontrar sempre às quartas-feiras. E o próximo encontro já é no dia seguinte, dia 16, quarta-feira, evoluindo até o mês de outubro, quando você vai sair com seu projeto pronto para ser executado e uma ótima sensação de transformação pessoal e profissional. Além de você entrar para a jornada com todas essas experiências incríveis, eu ainda tenho alguns bônus para os mais comprometidos, para essas pessoas que vão se inscrever agora mesmo. Então, vamos lá que eu vou contar para você. Fechando a sua inscrição da Mentoria Liderança SG até domingo, R$ 23,59, você ganha um bônus de R$ 300. É só usar o código ISG300 na hora do pagamento. Os 10 primeiros inscritos ainda vão poder participar de um desafio de autoliderança com duração de 10 semanas. É isso mesmo. Esse desafio, ele junta 3 elementos da nossa metodologia: autoliderança, aprender fazendo e reflexão. Você já deve estar querendo saber quanto custa isso tudo. Mas primeiro me diz uma coisa: qual o preço de você querer trabalhar com algo ligado aos seus valores e não conseguir chegar lá, realizar esse sonho? Quanto custa para você realizar um projeto e não alcançar os resultados desse projeto? Mas então, vamos lá, olhando para valores agora, de forma mais concreta. Se a gente for olhar para outros cursos e até MBAs, né, de sustentabilidade ou ISG, você vai perceber que quase todos são gravados. Eles não te desenvolvem como pessoa. Normalmente, eles são muito focados no aspecto técnico dessas abordagens. Não há acompanhamento personalizado dos participantes. Também não tem atividade prática e interativa. Alguns desses cursos hoje, gente, custam R$ 14.000. Mas eu não vou cobrar esse nível de valor, porque meu objetivo aqui não é selecionar as pessoas pelo critério financeiro, mas sim os mais comprometidos, aqueles que querem de fato levar a missão junto comigo e se tornar um líder ISG. Então, qual é o valor? A mentoria Liderança ISG custa R$ 2.897 à vista. E tem mais. A jornada tem risco zero, o que significa que você tem a garantia incondicional de 10 dias. Você tem 10 dias para mudar de ideia, para pedir seu dinheiro de volta se achar que aquilo não é para você. E não tem problema nenhum. Eu não vou te pedir nenhuma justificativa. Para fazer parte do próximo grupo da jornada Liderança SG, presta muita atenção que eu vou te explicar agora. Você vai receber um link por e-mail e pelo nosso grupo de WhatsApp, que vai te levar até a página da inscrição na mentoria. Lá você vai encontrar novamente todos os detalhes sobre a mentoria, caso você ainda tenha alguma dúvida. E não se esqueça, para você ter acesso ao bônus, né, com desconto de R$ 300, você precisa garantir a sua inscrição até às 23h59 de domingo, porque ele é limitado. Foi um prazer imenso estar aqui com você nessa série. Adorei dividir um pouco dessa minha experiência para te ajudar na sua própria jornada rumo à transformação sustentável que você está buscando. Eu te espero do outro lado, na mentoria, para a gente garantir e dar esse próximo passo junto. Até mais!